Muito bom dia a todos. Iniciando a semana com chave de ouro, o nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate. O nosso querido amigo, Tenente Coronel Genilson, mais conhecido como Comandante Genilson, que irá nos brindar com uma palestra com uma temática interessantíssima, que é a integração entre polícia e sociedade, uma ferramenta eficaz de controle à violência e à criminalidade. Lembrando que o nosso ciclo de lives Ciência Policial é segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. É uma iniciativa da editora Última Ratio, visando comemorar o reconhecimento formal do conhecimento estudado no Brasil. Muito bom dia, meu nobre amigo Coronel Genilson, também conhecido como Comandante Genilson. Uma satisfação estar com Nossa Senhora esta manhã de segunda-feira. Muito obrigado por colaborar com o projeto. Bom dia, Luciano. Doutor Luciano, com muita honra, né? Uma honra para toda a corporação. Eu que agradeço o convite, meu nobre. Para nós eu que venho acompanhando esse ciclo aí de debates, de palestras aí pela Última Rádio, para mim é uma honra poder ter sido convidado aí desse seleto grupo. Muito obrigado. E um bom dia a todos aí que vão acompanhar e que estão acompanhando já. Certo, já aproveito aqui para agradecer a presença cativa nesta manhã de segunda-feira dos nossos queridos seguidores da Última Ratio, a maioria policiais, mas também integrantes da sociedade que, de certa forma, se preocupam com a questão da segurança pública, como eu sempre digo, a de todos, né, Coronel? É verdade. É importante nós mencionarmos aqui, e o seu convite é lastreado justamente o nosso objetivo de certa forma, debater, refletir, falar sobre questões correlatas à segurança pública, à violência, à criminalidade, obviamente, pela cientificidade, e nada melhor do que trazer, que inclusive possui uma especialização lato sensu, comunitário, ou seja, conhece a teoria, mas principalmente conhece, porque teve oportunidade de aplicar no chão do terreno, como os portugueses, né, no chão de fábrica, o conhecimento que você deu, não só na pós-graduação, a gente tem a oportunidade, ao longo dos cursos que nós estamos, o CAO e o CAE, de ter disciplinas, né, ao policiamento comunitário, as melhores formas de se aproximar da sociedade. O Genilson, né, Coronel Genilson, ele atualmente é comandante do batalhão, mas passou no 14º, né, na área de Sobradinho. Aqui conhece o 13º, fica localizado. E é uma unanimidade, também pela sua seriedade, a seriedade desde a época da carreira. Você sempre demonstrou a seriedade profissional e, de certa forma, chegar a e, obviamente, fazer essa sintonia, essa sincronização entre o nosso público interno, fazendo esse contato da próxima sociedade. Mas muito à vontade, tá certo? Precisa falar alguma coisa sobre o seu currículo, fica à vontade e a palavra. Obrigado, Luciano, pelas palavras aí. Sem dúvida, de tudo que você disse aí, o que eu acho mais interessante é exatamente quando você fala sobre trazer para o público a realidade do chão de fábrica. Porque a essência da nossa nobre carreira, polícia militar, é exatamente o que? Os rincões de Brasília, que ela também tem rincões, né? A nossa periferia, ela traz à tona uma realidade que boa parte da própria Polícia Militar desconhece. Né? E aí não é discutir a importância do administrativo ou do operacional, existe sempre esse debate, né? Tanto de lá para cá quanto daqui para lá. O que é mais importante para a Polícia Militar ou para a sociedade? Todos nós somos importantes.
né? E mais recentemente, trouxemos ainda mais uma questão que também é de suma importância, que são as formações dos nossos oficiais de praças, né? Estrito sensu, lato sensu, da qual você fez parte aí diretamente. Então, tudo isso, o conjunto, faz com que, no terreno, o serviço seja melhor aplicado. E é exatamente isso que a gente fez. Então, algumas pessoas, trazendo já para o cerne do debate, desconhecem polícia comunitária ou policiamento comunitário, e aí são muitas críticas sobre o que realmente esse ou aquele comandante, essa ou aquela pessoa que defende essa teoria, digamos assim, querem exatamente com isso. As pessoas não entendem, por exemplo, que quando eu crio um grupo de WhatsApp para aproximar, por exemplo, um grupo de rodoviários do batalhão de polícia militar, eu estou fazendo polícia comunitária na essência. E estou trazendo toda essa discussão, esse debate, para um resultado prático operacional. Perfeito. Isso nós temos como comprovar, e ainda hoje, interessante, ainda hoje tem uma matéria exatamente sobre isso. Nosso grande amigo Miquelo colocou na nossa rede os resultados do combate à roubo coletivo aqui na região norte, em especial Planaltina e Sobradinho. Isso é fruto de um conjunto de estratégias, entre elas polícia comunitária, que entre elas se encontra um WhatsApp que foi criado junto às empresas que trabalham o transporte coletivo nessa região, em que os seus funcionários, que também são o chão de fábrica dele, o motorista e o cobrador, têm conexão direta com o próprio comandante da unidade e com as viaturas que realizam o trabalho nas cidades. Então, isso também é polícia comunitária. Na verdade, trocando em miúdos, e a gente deve lembrar que polícia comunitária é uma estratégia nacional, não é da Polícia Militar. Nós temos uma diretriz nacional dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública que traz isso. Inclusive, ela foi reafirmada em 2019, em maio, se eu não me engano. Só que esse debate precisaria voltar novamente a entrar nas corporações. Perfeito. Porque ele foi reafirmado, né, e ninguém debateu isso, ninguém discutiu isso. Talvez apesar de estar totalmente formalizado, com ações bem pontuadas, estratégia, né, e ações concretas, mas eu acho que isso precisaria entrar de maneira mais prática nas corporações, até para evitar esse debate. E outra coisa, aí ficam parecendo iniciativas estanques. Não, o Coronel Genilson faz lá, o comandante do Gama faz lá, o comandante do Paraná faz aqui. Não, deveria ser uma política realmente de comando da Polícia Militar. Porque nós também temos isso previsto no nosso planejamento estratégico 2011-2022. Está muito claro lá no item 11. Então não é oba-oba, não é uma iniciativa, não é uma invenção do Coronel Genilson. Tudo isso está alinhado, muito bem escrito, redigido. Nós estamos apenas associando a teoria à prática, como você bem disse. É isso que a gente tem feito. Eu gostaria de pontuar uma questão que você falou que é legal. Nós tínhamos a visão do comunitário como a dupla Cláudio Damião, né? E a gente sabe dos problemas que nós temos hoje de efetivo e a gente consegue, infelizmente, se tivéssemos essa possibilidade, com certeza colocaríamos um policial, uma dupla de policiais em cada esquina, mas não tem como. E a tecnologia, esse novo mundo, né? Essas novas... Com essa pandemia, a gente, de certa forma, estamos, de fato, enxergando as tecnologias como grande forma de... E você falou dessa questão do emprego das mídias sociais celulares, do WhatsApp. E como é interessante, quando você falou, me veio à mente de forma muito clara um exemplo de que é esse novo policiamento comunitário. E é importante a gente dizer para a comunidade que, obviamente, não é à toa. A responsabilidade que tem hoje, vejo, por exemplo, moro na área do Parkway, e a gente tem 26 quadras, ou mais, no Parkway. Cada quadra tem um grupo, e o comandante participa de todos os grupos. Então, vocês imaginem um comandante de unidade, tá? Só, por exemplo, aqui na área, núcleo... Então, imagine a quantidade de grupos que teria, e às vezes ele é acionado. Sabe o que acontece aqui no Parkway? Então, essa internet que o celular, inclusive a gente tem policiais, eu mesmo, quando levei meus cadernos, os alunos do Gama, tinha uma sargento
Então, um celular particular dela, e falava, pode me ligar. Então, essa nova perspectiva do policiamento comunitário, nessa interação, é brilhante. Verdade. Eu tenho um profundo respeito, Luciano, pelos nossos gestores administrativos. Eu vim discutindo isso recentemente na reunião de oficiais, falando a respeito da falta de quadros, né? Por exemplo, nós temos um oficial como você, que é doutor em Direito, em que pese ter participado aí dessa formação de forma, digamos, externa e depois aprimorou internamente, mas é um conhecimento que você traz de fora e é empregado na Polícia Militar. Nós não temos um quadro jurídico da Polícia Militar. Então, por aí você já imagina como é que funciona. Então, tanto no administrativo quanto na área operacional, hoje, gerir é um desafio muito grande. Como você bem colocou, o meu celular, nos 4 anos que eu passei aqui em Planaltina, ele estava, se eu não me engano, em cerca de 35 grupos comunitários. Fora os institucionais. Eu estou falando dos rodoviários, estou falando das associações de moradores, do Conselho de Segurança, de um grupo de gestor do próprio governo na cidade, que envolvia administrador, delegacia. Então, entre outros, cerca de 35. Fora todos aqueles outros grupos que você já conhece. Então, as pessoas, e é interessante aqui em Planaltina, é claro que aqui tem uma característica muito própria, por eu ser morador, porque as pessoas topavam comigo no mercado, no barzinho onde eu frequento, para assistir um jogo do Flamengo, né, no final de semana, a quadra da pelada, o campo da pelada. Então, assim, elas topavam com o comandante Genilson o tempo todo. Então, além de todas essas características da filosofia de polícia comunitária, ela topava comigo diariamente, na padaria. Então, isso naturalmente já criaria uma relação. E aí fica aquela linha tênue, né, da famosa promiscuidade, será que vão se aproveitar dessa aproximação e tal? Não, a coisa foi conduzida com muito respeito. Não, Com muito respeito. Você me permite, obviamente, não adianta só a teoria, e há necessidade também de você, de certa forma, ter um perfil adequado, né? Para quem te conhece, sabe que você é um cara muito humilde. Inclusive, eu sei que você tem um trabalho muito interessante e já fez esse trabalho, ainda até passando o seu exemplo de pessoa que teve dificuldades, né, em termos econômicos, mas que prosperou, que trabalhou, e dando o seu exemplo, e justamente pelo fato de você também é um grande jogador de futebol. A polícia Essa parte é boa. jogou profissionalmente também. Exato. Você aproveitou o seu perfil, aproveitou o seu contato com a comunidade, e aqui a gente, o policial, ele interagir, fazer parte da comunidade, sentir parte daquela comunidade. Eu sou contra avesso a interpretação de que o policial ele tem que ser movimentado muito, né? Pelo contrário, até porque quando ele mora na cidade, inserido naquela comunidade, o grau o grau de interesse que ele vai ter na proteção daquela sociedade é muito maior. Ou seja, essa integração, Genilson, não é só para... Isso é muito importante, melhorar a relação entre políticos, mas também é uma ferramenta de controle da violência. O que a comunidade quer, você tem que se aproximar. Para que a comunidade denunciar uma prática ilícita, você tem que ir próximo a ela. Então, é uma estratégia que não tem para correr, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso nós temos condições de comprovar aqui com muita tranquilidade em Planaltina. Só para você ter uma noção de como funcionava aqui, já que os últimos 4 anos eu estive aqui, né, sem entrar nas questões atuais, nós tivemos em dezembro, como um dos últimos relatórios de produção do 14.com, que é o nosso grande projeto aqui de 22 anos e tal, cerca de 1.470 atendimentos da comunidade dentro de um batalhão de polícia militar. Né? Além de todas aquelas atividades que são comuns na maioria das unidades daqui de Brasília, artes marciais, escolinha de futebol, nós inovamos com uma sala de idiomas. Isso teve uma repercussão fabulosa. Né? Diversas mídias fizeram contato com a gente, fizemos matérias interessantíssimas na unidade,
porque nós conseguimos, inclusive, resolver um problema que era um gargalo na cidade, o CIL, Centro Interescolar de Línguas, que agora foi inaugurado recentemente, mas que ainda nem começou as atividades, na verdade, mas agora nós temos um CIL, mas nós não tínhamos um CIL. E nós observamos uma janela de oportunidade com alguns amigos nossos aqui da cidade, uma professora de Libras, um professor de francês, uma policial especialista em inglês e um outro policial, dois sargentos, um soldado e um sargento, professores de língua estrangeira, e num contato ali aproximado, numa conversa quase que informal, a gente podia então, comandante, criar uma sala de idiomas. Na hora. No outro dia, já estava quase tudo formalizado, nós já tivemos a formação de uma turma de Libras. Fora isso, criamos, em cima daquele debate da violência doméstica, em especial contra a mulher, uma turma de defesa pessoal, nos aproveitando do tatame, de profissionais que nós tínhamos aqui. Então, não tem como isso, Luciano, não criar uma proximidade e de confiança, inclusive, entre comunidade e polícia militar. Eles observam que a gente não vai entrar aqui nas nossas comunidades só como órgão responsável pela manutenção da ordem, preservação da ordem pública. E, Genilson, não, opa, diga. E se me permite, duas questões, né? Primeiro, pontuar, você imagina, eu falo isso mais para a comunidade, né? Um comandante de unidade com uma área extensa para policiar, com o efetivo reduzido, que é uma realidade em todas as corporações do Brasil, e tendo uma perspectiva, uma visão naquilo que eu gosto de chamar de prevenção social da violência e da criminalidade. Porque você desenvolver, mesmo com esse elevado número de problemas, ainda tem uma visão sistêmica no sentido de, poxa, eu vou também na prevenção social. Inclusive internas e externas. Poxa, como é que você ainda direciona pouco efetivo que você tem para estar com escolinha, com escola. Isso é um erro fatal, porque eu entendo, e eu não, né? Científica, alusiva da prevenção da criminologia penal, todas elas atestam que esse controle social informal feito através das são fundamentais, porque para dentro do quartel, estão, de certa forma, em situações disso, primeiro você irá ter vai ter uma relação e uma visão. E segundo, dará oportunidade. Inclusive, Genilson, a gente tem alunos nossos das escolas de Santa Maria que jogam em grandes times, inclusive europeus. Sim. O fator de transformação na vida de um indivíduo, de uma criança que passa, né, pelos nossos... É verdade, não? E o interessante é realmente um paradoxo. Menos efetivo, possibilidade de crescimento da violência, em especial nas áreas periféricas, né? E o comandante fazendo um trabalho de prevenção primária, que a resposta vai ser, né, digamos, para o futuro. Talvez a resposta seja para o futuro, mas essas ações primárias hoje têm uma resposta muito atual. E você acabou de dar uma delas. Eu posso buscar esses exemplos de pessoas que hoje são profissionais que, de alguma forma, venceram na sua proposta de vida, né, como esse jogador. Aqui também nós temos um jogador, o Jadson, que hoje atua, se eu não me engano, voltou para o Cruzeiro agora, é de comunidade aqui da cidade, saiu da nossa escolinha. Né? Entre outros tantos exemplos. Mas o melhor exemplo que eu gosto de citar é o Sargento Grangeiro, que saiu da nossa escolinha e hoje é sargento do nosso motociclista aqui. Então, isso é que é a resposta que eu entendo. O projeto S4.com tem 22 anos. Né? Teve agora, recentemente, uma solução de continuidade por conta da pandemia e outras questões, mas ele tem resultados que legitimam tudo isso. O coronel e faz com que a gente... O coronel Agrício, também do 9º Batalhão, que hoje... Pronto. Nós vamos ter aí um caminhão de exemplos, meu nobre, não tenho dúvida disso. O que a gente pode observar é que sempre existirão essas críticas, mas eu digo com toda tranquilidade, por desconhecimento. Porque nós não estamos trabalhando aqui só com esses projetos sociais, só com essas ações primárias. Quando nós falamos em policiamento comunitário, nós estamos jogando tudo aquilo que está nesse arcabouço aí. As ações de policiamento, com essa visão também de policiamento comunitário, também estão nas ruas. Nós criamos aqui
por uma experiência do nosso amigo Coronel Gilmar Santana, você lembra bem lá do Mato Grosso do Sul, conversando com ele me trouxe uma situação que envolvia lá a Operação Bairro Seguro. Interessantíssima, pouco efetivo, atuando num perímetro curto, com proximidade com a comunidade, com resultados fantásticos. Nós trouxemos para cá, para a nossa área central, que era a nossa mancha criminal à época. Então, quando você busca os resultados de tudo isso, de todo esse emprego, tanto das ações primárias dentro da unidade com os projetos sociais, quanto com as ações de policiamento, com essa visão de polícia comunitária, os resultados legitimam nossas iniciativas. A região central é uma região vermelha, quase roxa. Hoje nós temos pequenas ações, porque a cidade de Planaltina, toda ela, não sei se você conhece aqui a nossa área urbana, Luciano, ela converge todo para a nossa área central. Nós temos lá a rodoviária, nós temos lá os grandes entes administrativos, todas as escolas, as grandes corporações comerciais, todas estão no centro da cidade. Então ali estava a minha mancha. Roubo a transeunte, arrombamento de loja, tráfico de droga, prostituição, tudo estava ali. Então, não precisava de nenhuma pesquisa, né, mais aprofundada para dizer onde é que eu tinha que atacar. Até porque nós tínhamos reflexos daquilo ali em toda a cidade. Então, as pessoas têm que compreender que nós atacamos por um lado e pelo outro. Então, nós não deixamos em nenhum momento que a operação fosse fragilizada. Nós não perdemos efetivo para as ações dentro do batalhão, muito pelo contrário. E nós substituímos, como você bem disse no início da nossa conversa, por ferramentas tecnológicas. E hoje chegou mais uma, que é o monitoramento, por câmeras. Então é mais uma que, de certa forma, substitui a viatura no momento em que ela está fazendo o rodízio do patrulhamento. Onde a viatura não se encontra a câmera. São os olhos da Polícia Militar ali eletronicamente, com uma sede hoje no 13º, mas que vai se ampliar para o 14º. Então as pessoas têm que entender que é um conjunto de ações. Não são ações estanques, fora de um planejamento orientado, não tem nada disso. A coisa é técnica, é profissional, com resultados a médio, curto e longo prazo. Então, a coisa não é largada. As pessoas pensam, não, o cara só está preocupado em colocar civis dentro do batalhão, futebol, porque ele foi jogador de futebol, artes marciais, não tem nada disso. É um conjunto de ações e que são legitimadas, legais do ponto de vista da nossa instituição, todas elas alicerçadas, e aí nós incluímos, inclusive, o Provide, o Proeste, tudo isso, polícia comunitária. O Provide em Planaltina, que nós tivemos no ano de 2018, se não me engano, ou 2019, não lembro bem o ano, de todos os atendimentos nossos, não houve nenhum retorno de violência naqueles casos atendidos. Né? Então, assim, tudo isso é polícia comunitária. E reconhecido nacionalmente o nosso Provide, principalmente. Exato, Eugênio. Duas coisas que eu queria pontuar. A primeira é essa questão que você falou dos programas e ações, projetos e programas sociais. Inclusive o Araújo aqui, né? Ele está passando algumas informações muito interessantes. Por exemplo, 45% do último CFP foi aluno do PROED, né? E também que em 2019, mais de 135 mil pessoas foram atendidas pelos 58 projetos sociais desenvolvidos pela PM. E a outra questão, e aí é por isso que a gente chama de filosofia de polícia comunitária. Por quê? Porque a questão da operacionalidade da polícia, ela está integrada com essas ações de aproximação com a comunidade, com os projetos. Por exemplo, o policial, o grupamento tático, ele tem que ter em mente a filosofia, e tem, que eu sei que tem, né, porque eu trabalho com filosofia comunitária. Ou seja, dentro da questão do uso progressivo e moderado da força, obviamente, ele não está em ocorrência crítica, ele vai utilizar de todas as porque, como os nossos recursos são escassos, né, Genilson? Aquele mesmo grupamento vai ter que desempenhar ações de polícia comunitária. Né? E outra coisa que eu quero mencionar, que, de fato, as coisas não são fáceis. Né? Você caminhou aí uma série de documentos em que a gente verifica que há todo um regramento, há um projeto, lastreado e, obviamente, autenticado pelo Comando Geral da Corporação e até do nosso planejamento estratégico.
Exatamente, e é isso que deixa a gente com tranquilidade para trabalhar. Né? Como eu disse inicialmente, é um desafio. E agora eu assumi Sobradinho, e aí você vai com um carimbo, né, de gestor que trabalha essa ideia de crise comunitária. Na segunda semana de comando, me bate na porta lá um senhor chamado Tibené, que ele tem um projeto social dentro de um bairro lá em Sobradinho chamado Denox, né, muito conhecido pela violência instalada no local. Então, pra você ter uma ideia, ele chegou chorando, porque ele me mostrou um banner com a foto dos jogadores formados lá, tudo entre 11, 12, 13 anos, e ele relatava, ó, esse garoto aqui, comandante, já perdi esse garoto aqui para as drogas. Esse aqui, a mãe é 24 horas drogada, o pai não sabe se lá quem é, quem foi, quem não foi, ele não tem família. Então, a referência de família que ele tem sou eu. Só que eu sozinho não consigo, eu preciso de apoio. Eu falei, vamos trabalhar, companheiro. Vamos trabalhar, o que você precisa? O que a gente pode fazer para ajudar? Então, recentemente, no Dia das Crianças, nós fizemos uma ação social lá dentro, com a Polícia Militar, todo mundo fardado, né, sem mudar uma linha da nossa missão principal, mas deixando bem claro que a Polícia Militar também estaria ali para aquele apoio. Né? Isso com 2 semanas de comando. Eu nem sabia que era um tipo, né? Poderia ser sei lá, um aproveitador qualquer, não. É um cidadão que aquelas crianças enxergam nele, ficou muito claro isso para mim, quase que um pai, a figura do paterna mesmo. Porque ele não dá só a atividade de futebol para os garotos, transmite valores, né? Ele tira do seu tempo, já é um aposentado, para poder levar um pouco de lazer para as crianças, tentando ocupar o famoso tempo ocioso deles, que é preciosíssimo e é o que os nossos projetos fazem. Como não... Né? Só que além de ocupar esse tempo ocioso, a ideia é de levar outros valores. E a nossa ideia anterior, se continuasse aqui no batalhão, por exemplo, era fazer a terceira fase desse processo, Cristiano, que era levar profissionalização. Aqui, nós temos na cidade, fruto do pedágio de 2018, a nossa população de Planaltina, a maior parte dela é entre 15 e 24 anos. Aquela faixa etária que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública descreve muito bem como, né, o centro da violência, vítimas e autores, entre 15 e 24 anos. Então, essa comunidade precisa ser atendida. Planaltina não tem um cinema. E aí não é nenhuma crítica a ninguém, até porque é um órgão privado, mas nós estamos falando de lazer. O lazer na cidade chama-se atividades esportivas. Futebol, parece que travou aí. Futebol, o lazer que nós temos aqui é futebol, que é barato, você faz em qualquer lugar, inclusive no batalhão existe. Então, existe uma preocupação muito grande de nossa parte em tentar levar para a comunidade aquilo que ela não tem na própria cidade. E nós temos muita violência envolvendo juventude. E aí eu trago um dado preocupante aqui, tanto para a região toda. Não sei se você chegou a observar isso, você que é um pesquisador nato. Nesse período de pandemia, o único segmento social que parou totalmente foram os estudantes, segmento estudantil. Exato. Todos os outros, de alguma forma, as atividades foram voltando paulatinamente, mas a escola, em especial a pública, ela parou 100%. E nós tivemos uma queda no índice de criminalidade. Naturalmente que a Polícia Militar não parou. A nossa atividade continuou, né, com a mesma pegada, digamos assim. Mas é uma questão que vai merecer um estudo futuramente, porque nós tendo os alunos fora de circulação normal, houve uma queda na criminalidade. Né? Então, quer dizer que eu poderia dizer que então, parte do crime está associado a essa circulação de estudantes? Aqui eu não tenho dúvida. Uso, porte, tráfico de drogas, infelizmente, estão concentrados naqueles setores onde os estudantes estão circulando. Isso é uma realidade minha aqui, quando eu estou em Sobradinho. Então, nos preocupa isso. Então, essa faixa etária estudantil, digamos assim, né, eu tenho que trazer ela para o norte. Tenho que trazer ela para o norte. E o norte que eu observo é esse. Então, eu entendo, inclusive, que essa ideia de escola integral, ela poderia estar associada a esses projetos. A Polícia Militar, caso tenha dificuldade em entrar com a escola cívico-militar, mas graças a Deus já há uma abertura maior, poderia estar atacando esse contraturno dessas atividades. Por exemplo, entre outras instituições. A escola não tem condições materiais, logísticas, de pessoal para atender o segundo turno. Vamos entrar com essas associações. Genilson, Então, ocupar esse espaço. Não, é interessante isso que você está falando, e é importante a gente pontuar, porque, como eu já mencionei, há muitas críticas em relação
E crítica, às vezes, mais de fora para dentro, em relação a essas ações que as polícias vêm desenvolvendo, né? Inclusive, e é triste de ouvir algumas críticas, obviamente, vindas de segmentos de pesquisa ou de ciências, em que tem um discurso muito pronto, né, e ácido em relação a isso, e ao poder público constituído, e vê com desconfiança, acha que a polícia está fazendo isso com outros interesses, né? Na verdade, enxergar a sociedade brasileira, por exemplo, é lógico, em condições de temperatura e pressão, não é a polícia que tinha que estar gerindo algumas escolas de forma compartilhada. O ideal não era isso. Inclusive, alguns criticam por que a polícia está dentro das escolas. Chegar a realidade brasileira em que mais de, por exemplo, 2017, 60 mil pessoas perderam as suas vidas. Então, obviamente, a polícia, em virtude até da sua função constitucional, proteção pública, um contexto de esse, é chamada a interagir, porque ela tem que administrar, né, o efeito dessa sociedade. Então, é importante, eu acho que tem que pegar com um olhar positivo e, de certa forma, reconhecer o trabalho que a polícia podia muito bem, né, as polícias militares, muito bem, não, eu não tenho, e a sociedade não iria contar, mas a responsabilidade que nós, policiais militares, assumimos, de além daquele trabalho que chamam de enxugar o gelo, mesmo ali no combate à criminalidade, que eu sei que você está um trabalho incisivo na questão operacional, você ainda acha interessante trabalhar numa outra vertente, que é da prevenção, né? Não só reprimindo o crime, mas também auxiliando na prevenção da violência e da criminalidade. Fantástico, né? É verdade. E eu vejo como o mais importante de todo esse trabalho, Luciano, é você interromper o fluxo de entrada de jovens na criminalidade. E esse é o grande segredo da minha visão. Porque o que eu observo aqui na região de cá é que aqueles garotos que já entraram, de alguma forma, sair é quase impossível. E eu tive uma confirmação disso. Nós tomamos uma iniciativa agora também em Sobradinho. Aqui em Planaltina, a rede de enfrentamento à violência é muito forte. Bem organizada, né? Trabalha realmente enquanto rede. Mas Sobradinho não tinha, e me chamou a atenção isso. Eu falei, como assim não tem? Aqui em Planaltina nós temos uma parceria muito forte com o Conselho Tutelar. Aqui nós temos a conselheira tutelar Joana, que é 24 horas no ar. Então, assim, essa interação é muito importante. Então, eu vi que em Sobradinho nós não tínhamos. Aí lá eu conheci uma outra conselheira tutelar, chamada Luciana, do Conselho de Sobradinho. Num bate-papo, nós já fechamos uma parceria com a própria Polícia Militar, porque nós observamos que boa parte, por exemplo, vamos levar um exemplo prático. Violência doméstica. Na violência doméstica, normalmente nós temos como autor o pai, como vítima a mãe, e ali tem um garoto, um menor, uma menor, que vai ficar largada. Se o pai vai preso, a mãe sofreu algum tipo de violência, vai ser socorrida, quem ficará com a criança, companheiro? Então, daqui a pouco tem um problema desse tamanho no colo da Polícia Militar. Uma criança sem pai nem mãe, famoso, né? Porque os dois estão envolvidos ali naquele delito, naquele problema. Então, sem essa parceria com a rede de enfrentamento, em especial o Conselho Tutelar, como nós vamos dar uma resposta para esse problema? E isso eu estou falando de ocorrências policiais que são quase que normais, digamos assim, no dia a dia. A todo momento, em especiais nos fins de semana, nós temos problemas envolvendo violência doméstica, com um aumento agora nesse período de pandemia. Então, sem essa aproximação entre os órgãos, você não consegue acionar ninguém. Não. E essa rede de enfrentamento, inclusive, saiu com uma proposta de nós criamos um fluxo de ações. Né? Pegando esse exemplo claro. Bom, mãe, hospital, pai, delegacia, provavelmente cadeia, e a criança. Aí, quem se deparou com o fato? Foi a Polícia Militar? Pode ser que não, hoje em dia acionam muito o bombeiro. Podem ligar por conta de uma questão muito específica de bombeiro militar. Mas e aí, o bombeiro faz o que com aquela criança? Liga para quem? Qual vai ser a consequência daquela abordagem da Polícia Militar, ou do bombeiro, ou de quem quer que seja no local? Então, é preciso criar esse fluxo de trabalho para a gente saber que destino vai ser dado àquela ocorrência. Em Sobradinho nós não tínhamos isso, na região lá, né, da área do 13º Batalhão. Então, essa iniciativa da rede de enfrentamento lá para que a gente crie esse protocolo.
Olha a importância de você, mais uma vez, polícia comunitária. Nós tínhamos lá órgãos de toda a natureza. Genilson, é interessante a sua fala, porque quando você falou em rede, né? E a interação com a comunidade, obviamente, ela, dentro da filosofia do policiamento comunitário, é a interação com outros segmentos da administração pública, né, do poder público constituído. E eu sei que você teve um trabalho belíssimo, que obviamente vai aplicar em Planaltino e vai aplicar em Sobradinho, e até já tivemos a oportunidade aqui de conversar com a doutora Catarina, que hoje é auditora, que trabalhava nessa área, e teve a oportunidade de comparecer em uma dessas reuniões e perceber, inclusive temos matérias da FTV, um trabalho belíssimo que essa rede fez nas escolas públicas, e o caminho de a integração, é lógico que, inclusive eu tive a oportunidade de falar para ela, né, que a doutora Catarina é iniciada, né, e de certa forma, quando você junta o público, a magistratura, a defensoria pública, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, todos interagindo de forma unida, combatendo, o resultado é belíssimo, né? E você... Sem dúvida. Ninguém, né? Sem dúvida. A doutora Catarina foi divisor de águas aqui com relação a essa aproximação. Porque aí nós conseguimos juntar todo mundo realmente. E essas iniciativas, Luciano, ainda tem um outro fruto de tudo isso, que é você, de alguma forma, acabar provocando as outras instituições. Aquelas que estavam na inércia lá, apenas no gabinete, você acaba provocando elas. E a Polícia Militar sai da sua zona de conforto e obriga com que as outras entidades também saiam. E a doutora Catarina, não que ela estivesse na zona de conforto, mas eu lembro bem que eu falei com ela, doutora, para mim é assim, realmente um quebra de paradigma, uma juíza, em especial do criminal, dentro do batalhão, falando sobre justiça restaurativa, sobre as nossas questões particulares, do termo circunstanciado, e, em especial, ela participou da aula inaugural de inglês. Então, quer dizer, ela percebeu a importância daquilo tudo. E o judiciário veio para dentro da Polícia Militar, como o Ministério Público também veio, em reuniões para tratativas operacionais, que era uma discussão aqui nossa, que é a perturbação do sossego alheio, que tira o policiamento de questões mais importantes. 24 horas no dia, perturbação do sossego. E nós não temos ainda um norte para trabalhar isso. E aí, daqui a pouco, tem dias que eu entro com 3 viaturas no ar, Luciano. É um absurdo. É um absurdo. Talvez nesse fórum aqui eu possa falar sobre isso. Aí eu pego uma perturbação de sossego, pego uma Maria da Penha e pego, sei lá, aí uma ocorrência de destaque no dia a dia aí, uma apreensão de arma de fogo. Tá boa. Né? No caso do menor apreendido, DCA, 3, 4 horas, no mínimo de flagrante ali, do PA aí, né? Então, assim, a cidade está simplesmente esclarecida. Genilson, e eu sei que desse projeto em rede, você falou aí dos projetos sociais, e essa parceria também com a doutora Catarina rendeu bons frutos, inclusive o Polo, que na verdade iniciou aí a questão do programa Justiça Restaurativa, com policiais militares que fizeram esse curso, e eu falo isso de forma muito feliz, porque sabe, eu tenho a minha tese de doutorado, emprego das forças policiais para ser mediadora de conflitos. E a maior dificuldade é converter a teoria na prática, você isso. Quando você falou muito bem, quando você aquilo que a gente pode chamar de mediação comunitária, eu tenho um estabelecimento que está perturbando a ordem, eu consigo me juntar a eles, aos membros da comunidade, resolver o problema deles. Se eu uso a filosofia, a questão do termo circunstancial de ocorrência, no caput da ocorrência, resolve a situação sem que faça a delegacia. Também esse conjunto de ações, né, a mediação policial, o PTO, ele vai favorecer a situação e os problemas que nós temos hoje, que é a carência de efetivo, e, obviamente, entregar eficiência para o cidadão, para ele não ser revitimizado numa ocorrência na delegacia. Sem dúvida, e mais do que nunca essas ferramentas são imprescindíveis. Como você disse, o nosso material humano é cada dia mais escasso, e isso é realmente uma preocupação, porque quando nós falamos em policiamento ostensivo,
Aí você só faz com policiais, não tem outra forma de fazer. E nós ainda temos uma resposta e, na verdade, uma cobrança muito grande da comunidade por presença policial. Presença policial. Então, nós inauguramos recentemente em Sobradinho, e aí, o que eu estou fazendo em Sobradinho? As boas práticas de Planaltina, aquelas que eu posso aplicar em Sobradinho, nós estamos aplicando. Então, levamos agora recentemente o bairro Seguro, né, para Sobradinho. Então, eu percebi que a mancha em Sobradinho também era na região central, né, e lá ele tem uma experiência fantástica de policiamento comunitário. Nós tínhamos 2 policiais lá, eu lembro muito bem de um, que é o Dorival, que onde você passa, as pessoas perguntam pelo policial. Porque ele deixava a viatura no PCSzinho que tinha lá, um PCS, não desses Kinder Ovo comum, mas o PCS construído pela comunidade, e ia fazer um policiamento a pé, o Cosme Damião. E isso há menos de 5 anos atrás. Isso está na memória das pessoas. Ah, então vai voltar aí o Dorival? Então não, o Dorival está na reserva, está no seu descanso merecido lá. Entendeu? Mas nós estamos atuando naturalmente, não com esse mesmo formato, porque não tem realmente condições. Nós precisamos de amplitude no policiamento, e aí tem que ser com a viatura, mas eu estou tentando deixar claro para o policial a importância dele desembarcar, dar um bom dia, perguntar se está tudo bem. Então, pelo menos aproximar a ideia do que era antes. E eu já tenho um reflexo disso. As pessoas, nós criamos o grupo, entramos no grupo, na verdade, né? As pessoas dessa modalidade do bairro seguro, Luciano, é interessante porque elas ligam dentro de uma necessidade para a própria viatura que atende o local. Então eu tiro o 190 da jogada e tiro inclusive os telefones da própria unidade, que é uma outra política nossa. Desde Planaltino nós já tentamos internalizar nas pessoas a importância de ligar para o batalhão e deixar o 190 como um backup, até para tirar um pouco do peso do 190, em que pese o trabalho fantástico, eu sei que o Paulino faz lá, ele tem as dificuldades dele. Então a gente faz com que a comunidade ligue para a própria unidade, né, nos telefones fixos e de celular, e diz que denúncia, que nós também temos. Agora, no caso do bairro seguro, a gente ainda aprofundou ainda mais, a comunidade atendida liga para a viatura. Cria essa aproximação e, operacionalmente falando, eu diminuo o tempo-resposta. Então, isso também é interessante, as pessoas veem isso com muito bons olhos. Denilson, eu tenho aqui uma colega aqui, que é verdade, a Planaltina ficou triste, né? Obviamente, é o fluxo normal, Denilson, é o fluxo normal da carreira, né? Infelizmente. Claro, claro. E outra coisa. Trabalho lá, né? Mas plantou semente, né, em Planaltina. Claro, não, nós estamos aqui com o Coronel Edmar. Edmar também é uma pessoa fantástica, uma experiência operacional muito grande, e tanto que os resultados estão aí. Ainda hoje, como eu disse, tem um resultado aí que o nosso amigo Miquelo postou aí, 2 meses com quase 0 de roubo coletivo. E aí é um detalhe interessante, o roubo coletivo, Luciano, porque eu sempre digo isso. Planaltina, o próprio Pedágio descreve isso. 53% do nosso público ativo, economicamente ativo, ainda desloca de ônibus para o plano piloto. E aí nós temos um espaço aqui entre Planaltina e Sobradinho, que é muito vulnerável para fins de roubo coletivo. Foi esse local que a gente combateu. Né? Então, assim, quando nós falamos de um roubo coletivo, nós estamos falando de um ônibus, né, um caixote ali, lacrado, com 50, 70 pessoas, às vezes, lotado. Imagine o clima de um ônibus desse sendo roubado com um cidadão com arma de fogo na mão. Mais nervoso que a vítima, normalmente. Então, isso cria um trauma muito grande, e serão 60, 70 pessoas distribuídas na região falando sobre violência que sofreu. Isso tem um reflexo muito negativo na comunidade. Então, quando eu combato esse tipo de crime, eu dou uma resposta em segurança muito forte. Então, por isso, uma das modalidades que a gente mais atacou. E a estratégia foi interessante. Nós atacamos esse local com uma operação Anjos da Guarda, que inclusive veio do DOP para cá, com abordagens na 020, com presença policial na 020, ônibus sendo parado, pessoal desembarcado, sendo abordado, mas também com uma estratégia interna, além daquela do WhatsApp, com uma estratégia interna de abordagens aleatórias, que criou, eu imagino, criou de certa forma uma confusão mental no vagabundo. Quer dizer, eu saí da minha rotina, todo dia às 17 horas uma abordagem na 020, não, dentro da cidade não tinha local nem horário. Então, cria uma confusão mental no vagabundo. Que hora que os caras vão abordar? Que hora o ônibus vai ser separado? Que hora alguém vai entrar em instância aqui, o policial? Então, isso trouxe resultado, e está aí. Está aí. Quase 0 de roubo coletivo. E nós sabemos que temos problemas de outras cidades com essa modalidade criminosa. E é difícil realmente combater. É muito difícil. Então, você vê que é um conjunto de ações. Então, não dá para você descartar a polícia comunitária. O WhatsApp com os rodoviários foi fantástico.
virou matéria na própria empresa, né? Essas ações. Então, é importante sim, esse casamento. Eu trabalho a questão social, prevenção primária, ações primárias de prevenção, sem abandonar naturalmente a operação. De nenhuma forma, muito pelo contrário. Ela vai ser sustentada também por essas ações. Perfeito, Genilson. Agora é interessante também pontuar, né, Genilson, que não só Planaltina, como Sobradinho, tem uma área rural muito extensa, né? Muito extensa. Sabe das dificuldades que com o efetivo atingir e atender todo esse efetivo, em que pese nós termos aí o trabalho brilhante, né, do policiamento rural, mas obviamente essa tecnologia não aproveitar isso, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco também dessa questão da digital, né? Luciano, aqui nós temos um Major Marcelo Almeida, que foi o famoso desbravador, né? É um desbravador realmente, já falando em área rural. Ele matou no peito esse desafio. Hoje, a sede do Batalhão Rural Leste fica aqui na Taquara, região nossa, que no passado era atendido pelo batalhão, né? E nós sabemos que, se nós dividimos o DF, o famoso quadradinho, em 4 partes, uma dessas partes é Planaltina. Então, nós temos uma demanda de rural aqui enorme. O Batalhão Rural Leste, ele toca desde o PADEF, que é famoso lá pela Feira Agropecuária, de agronegócio, até o Lago Oeste, que é a região minha. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 1h30, 2 horas de deslocamento com vias normais, em condições normais, né, de pressão e temperatura. Então, se eu tenho um problema no Lago Oeste, que é a região do Sobradinho, se o cidadão estiver atendendo uma ocorrência no PADEF, ele não vai chegar a tempo mais de forma nenhuma. Então, o Batalhão Rural Leste precisa, naturalmente, né, a depender das próximas turmas a serem formadas, de uma implementação do seu efetivo, naturalmente, até porque o reflexo também é na unidade operacional de área urbana. Então, nós temos muitos pequenos bairros aqui que ele tem uma característica semi-urbana ou semi-rural. E é um local de potencial econômico muito forte. Nós temos aqui exportadores de pimentão, para você ter uma ideia. Exportadores de sêmen, né, de gados aí, não é muito a minha área, mas de produção de sêmen. Então, e detalhe, nós já tivemos aqui, entre 18 e 19, se não me engano, 4 ou 5 ocorrências em que os vagabundos se encontravam de 762. E isso tudo está relatado na nossa área rural. Porque nós temos pessoas de potência econômica muito grande e a caminhonete girando para cima e para baixo o tempo todo. Fora os implementos agrícolas, nós temos muito roubo, furto de implemento agrícola. Né? Cabeamento de pivô central, né? As próprias máquinas, né? Os tratores. Nós temos casos aqui na nossa região de o cara parar com um caminhão e embarcar gado e fugir para a região da Bahia. Nós estamos na saída norte. Então, uma área que precisa ser observada com mais sensibilidade, aí já do comando, naturalmente, né? Porque realmente para cá, e nós temos nos presídios de Formosa e Planaltina de Goiás, faccionados, presos. E nós sabemos que quando eles vêm, vem toda a estrutura de suporte. Então, é uma preocupação muito grande, né? É uma preocupação muito grande. Já temos ocorrências com faccionados presos, tanto Planaltina quanto Sobradinho. Por isso que eu digo para você, nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho de ação primária, né, numa visão de segurança social, né, de projetos sociais, mas sem esquecer naturalmente que nós temos um problema muito sério que envolve a criminalidade aparente, ou criminalidade de massa. Isso nós não esquecemos. Então nós precisamos, naturalmente, e aí eu já lembro que nós teremos aqui de 25 a 29 a Cidade da Segurança Pública, que é um projeto da Secretaria de Segurança Pública, em que vai ser possível debater tudo isso. Porque é uma área que realmente nós precisamos voltar um pouco mais os olhos. E uma outra questão que eu digo, nós temos uma dificuldade muito grande de acesso aqui só pela 020, só temos a 020. Quando nós temos um acidente na 020, nós ficamos isolados, sitiados. Então imagine um bloqueio de via e uma situação aqui, por exemplo, de Novo Cangaço, roubo a caixa eletrônica, realmente com a cidade sitiada. Até chegar a segurança aqui para sustentar isso, vai ser um caos. É isso que eu ia mencionar, esse Novo Cangaço, né, a gente verifica ocorrências aí de vulto nessas regiões próximas à área rural, né, que são bastante complexas. E eu também gostaria de mencionar, inclusive, o Rafael, né, o capitão Rafael também está aqui nos acompanhando, e nós tivemos a oportunidade de falar sobre essa população, né, essa vasta população que, de certa forma, produz, né, muito para não só a sociedade do DF, mas também para o Brasil inteiro e até exporta, e precisa de um apoio intensivo da polícia.
Inclusive, foi apresentado aí o programa Guardião Rural, que também tem atendido, que, de certa forma, não deixa de ser um exemplo, né, do policiamento comunitário, em que a Polícia Militar vai estar muito mais próxima desses produtores rurais, no sentido de mapear, né, de identificar a propriedade, inclusive utilizando de tecnologias, né? Então, é importante a gente levar essa informação para o público, né, Genilson? E mencionar, desde o início da sua fala até aquilo que eu falei agora, como a cientificidade está presente. O Genilson está falando aqui, mas, obviamente, ele também teve uma formação, uma pós-graduação na área de policiamento comunitário, teve a oportunidade de colocar na prática. E esse nosso ciclo de palestras, lives, em formato de lives, né, o Genilson, é justamente capitanear esse esforço que as polícias, e obviamente lançar luz a trabalhos como o seu, como o do Rafael, que eu falei do programa Guardião Rural, no sentido de demonstrar como a polícia hoje está preocupada com a sociedade, como ela está procurando, através de estudos, fornecendo uma educação prestigiada para o nosso policial, no sentido dele, de nós estudarmos o fenômeno da violência, da criminalidade, as teorias explicativas do crime, e não ficar só na teorização, né, em seminários e congressos, não. A ciência policial, ela visa justamente entregar resposta a muitos dos problemas que você falou. Então, nós temos, como uma polícia profissional, buscado, a partir do que está sendo produzido pelas diversas ciências, né, capitaneado pela ciência policial, tentando levar o melhor serviço para a comunidade. E tudo isso que você falou envolve ciência, envolve reflexão, como você trouxe a questão da pandemia e da diminuição dos números na incidência criminal. Esses fenômenos têm que ser estudados para justamente a gente agir de forma intensiva na gênese do problema e não ficar no campo das conjecturas, né, que é o caminho da ciência. Exatamente. E a boa parte da população, às vezes, imagina que fazer policiamento, né, de maneira geral, é só o policiamento vai para a unidade, embarca na viatura, sai para a rua e vê o que pode ser feito, se tocar uma ocorrência, se for acionado e tal. Não fazem ideia da ciência por trás disso. Hoje mais do que nunca, né? Com o nosso genes, com a análise criminal que é feita, eu recebo toda semana um mapa de violência da minha cidade e não tenha dúvida que eu utilizo isso sim na nossa preparação de policiamento. Então, isso que você falou é importantíssimo, é você buscar um conhecimento teórico, né, e não tenha dúvida que no que diz respeito à preservação da ordem pública, em algum momento aquilo vai ser utilizado. Vai ser utilizado e você vai comprovar na prática aquilo que você aprendeu na teoria. Pelo menos em segurança pública, se é possível, eu acredito que 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não imagine o cadete que hoje está na academia, mas isso que eu estou aprendendo aqui é balela, isso aqui em nenhum momento da minha vida eu vou aplicar. Vai aplicar sim. Talvez não com aquele exemplo prático que ele viu lá, mas quando ele chegar no terreno, ele vai ver, ainda bem que eu passei por aquilo. Porque senão agora eu teria condições de saber como é que seria o desdobramento, como é que eu ia levar para lá ou para cá. É claro que não é uma ciência exata. Não tem como. Mas que com certeza, conhecimento teórico associado à prática vai dar uma melhor resposta para a comunidade, isso eu não tenho dúvida. E aqui o importante é isso, Luciano, é demonstrar isso para a comunidade. Por mais que ela não tenha a melhor instrução, e é o caso aqui de Planaltina, o próprio pedágio também de 2018 deixa isso muito claro. Nós temos aqui a formação superior completa, se não me engano, em torno de 15% da comunidade em atividade nas escolas. Então, assim, é um problema muito sério. Muito sério. Então, assim, aí o pedágio é um estudo muito completo, interessantíssimo, inclusive, quem tiver a oportunidade de ler, e é importante para os comandantes, aí já vai uma sugestão para os comandantes de unidades operacionais. Procurem ler o pedágio, porque lá também tem uma base de pesquisa para fruto de planejamento operacional. Muito importante, inclusive. Você saber, por exemplo, que população você tem em mãos. Nós temos aqui em Planaltina 70% de pardos e pretos declarados. Então, quando alguém vem com aquela história de que a Polícia Militar, ela racializa a abordagem policial, que eu participei de uma pesquisa dessa aqui pela UNB. É uma pós-graduação, uma pós-graduanda, veio aqui até para Planaltina fazer essa pesquisa. Né? O tema era racialização da abordagem policial. Eu deixei bem claro para ela que era, na minha visão, um engodo. Né? De que a Polícia Militar, de alguma forma,
havia uma, sei lá, uma preferência por abordar, por prender negro e pardo. Não tem nada disso. A minha população é negra e parda. E Exatamente. eu não faço essa acepção no momento da abordagem. Opa, tem um branco ali, tem um negro, peraí, ô neguinho, vamos para ali, o branquinho dá licença, muito obrigado. Isso não existe. É. Né? Então, assim, as Nossa, pessoas têm que vir para o terreno realmente, Luciano. Tem que vir para o terreno. inclusive dizem não, né? Os fatos comprovam, a ciência comprova que se tem uma instituição que, de certa forma, ela é integrada em sua maioria por negros e pardos, são as polícias militares brasileiras, né? Genilson, a gente vai para o fim, o Instagram, ele não tem jeito, quando dá uma hora ele corta mesmo, e para evitar que ele nos corte aí no interregno desse nosso bate-papo, que foi fantástico, viu, Genilson? Eu já esperava, né? E os nossos seguidores estão muito felizes aí com as suas palavras. Antes de passar a palavra para você, para os minutos finais, né, para o minuto final, eu gostaria de lembrar que o nosso ciclo de lives é um projeto da editora Última Rácio, visando reconhecer, né, de certa forma, o reconhecimento formal, né, comemorar o reconhecimento formal da ciência policial pelo Ministério da Educação como ramo do conhecimento. Para quem não me conhecia ou não me conhece, eu sou o tenente-coronel da PMDF Luciano Loyola da Silva, também doutor em Direito, apaixonado pela ciência policial e pelos assuntos afetos à segurança pública. Estou coordenando esse trabalho fantástico, já temos aí mais de 40 lives, né? Iniciamos um projeto que vai até agora ao final de novembro, né? Eu espero, era um projeto de um mês e já estamos aí entrando no terceiro mês. Lembrando, dia 13 de novembro, às 10 horas, teremos aqui a presença do Coronel Nazareno Marcineiro, que tem um livro fantástico. O Coronel Nazareno foi comandante-geral da Polícia de Catarina, foi presidente do CNCG, vai falar sobre metodologia de avaliação de desempenho nas corporações policiais. No dia 20 de novembro, estaremos apresentando o Major Cortez, da PEMESP, que defendeu a sua tese de doutorado recentemente sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos como instrumento de prevenção na ordem pública, aquilo que a gente comentou aqui, né, Genilson? No dia 23, teremos novamente uma palestra aqui do Major Jaziel sobre educação à distância como alternativa estratégica para a capacitação dos profissionais de segurança pública, ainda mais em tempos de pandemia, né? E no dia 27 de novembro, o Coronel Wellington da Reserva, que falará sobre a importância da participação ativa dos veteranos nos assuntos políticos e sociais das corporações. Em breve, né? Espero que demore um pouco, né, Genilson? Estaremos aí também na atividade. E o Coronel Wellington vai falar sobre a importância, né, de certa forma, os inativos, né, os nossos não inativos, né, com a expressão mais correta, nossos veteranos, que a gente, né, no PTTC, nós temos vários policiais militares da reserva que têm voltado ativa visando colaborar, ainda mais no problema como o atual, né, questão de falta de efetivo. Então, gostaria de agradecer imensamente os nossos seguidores que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira, agradecer ao nosso querido amigo comandante Genilson, que, de certa forma, é um exemplo a ser seguido pelos demais comandantes. Obviamente, nós temos comandantes também na envergadura do Genilson, mas ele é diferenciado e, de certa forma, os senhores perceberam como ele, de certa forma, se entrega ao seu trabalho e aplica como ninguém a filosofia do policiamento comunitário de sua unidade. Então, Genilson, muito obrigado e a palavra é sua para o minuto final. Um abraço, meu amigo. Brevemente, meu irmão, eu quero só agradecer o espaço, parabenizar pelo projeto, agradecer a todos aqueles que doaram o seu tempinho para acompanhar a gente e dizer o seguinte, o nosso lema é muito claro, PMDF é muito mais que segurança. Só isso. Muito obrigado, meu irmão. Genilson, continue esse trabalho brilhante, meu amigo. Sucesso. Valeu, obrigado.